Uou, e aí, gente, tudo bem? Hoje estamos aqui com duas pessoas incríveis. Um é vereador de Manaus, Marcelo Serafim. O outro também, um cara sensacional, professor e advogado, Eduardo Bessa. Gente, o bate-papo hoje vai ser top, show de bola. Vamos lá com nossos entrevistados. Primeiro vou perguntar de você, professor. Vou chamar de professor, pode? À vontade. Professor Eduardo Bessa, meu amigo, quem é você? Fala pra gente. Boa noite, Marcelinho. Primeiro eu gostaria aqui de agradecer o convite, agradecer aqui essa oportunidade de estar dando esse lugar de fala aqui para a gente se conhecer um pouquinho, bater um papo, agradecer a presença do vereador Marcelo. Eu sou filho da dona Jânia, né? Um cara simples, tranquilo, que desde que se entende por gente que ser advogado, Uau! e depois que entrou na faculdade teve certeza do que queria. E desde que entrou na faculdade pensou em ser professor. Não sei se está no sangue da família Bessa. A família Bessa é uma família cheia de professores. Agora, 15 dias atrás, aconteceu o falecimento de um tio-avô meu, Manuel Bessa, que foi professor do seu pai, do Serafim, lá no Marto Falcão. E aí eu acho que isso me resume muito. É aprender e repassar o que aprendeu para o próximo. Eu acho que isso me resume. Eu sou um cara que sempre gostei disso. Sempre que posso, estou atrás de gente que possa me ensinar alguma coisa. E sempre que posso, estou repassando aquilo que aprendi. Show! Não tem por que ter avareza no saber. Show! É isso aí. Hoje o papo vai ser show de bola. Vereador, não é só vereador, também é farmacêutico. Mas quem é o vereador Marcelo Serafim? Fala pra gente aí um pouquinho sobre você. Eu sou farmacêutico, né, formado pela Universidade Federal do Amazonas. Boa noite, Marcelinho. Farmacêutico formado pela Universidade Federal do Amazonas. Sou gestor hospitalar, sou pós-graduado em Prevenção e Controle de Infecção Hospitalar e tenho um mestrado em Saúde, Sociedade e Endemias da Amazônia pela Fiocruz. Funcionário público de carreira da Universidade Federal do Amazonas, da Secretaria Municipal de Saúde. Na universidade eu estou afastado, mas na Secretaria Municipal de Saúde eu atuo na área de farmácia, né? Eu trabalho dentro do Distrito de Saúde Sul, ajudando a equipe de coordenação do Núcleo de Assistência Farmacêutica. Eu sou vereador da cidade de Manaus no meu 3º mandato, fui deputado federal, sou militante desde a época do movimento estudantil, sou um político que me enquadro como um político de centro-esquerda, milito sempre nessa área, respeito as demais ideologias, acho que o Brasil tem espaço para todos os pensamentos, né? Não é o meu pensamento que é o certo, o seu que é o certo, eu acho que cada um tem a sua verdade, cada um tem a sua positividade na sua forma de pensar e o Brasil precisa respeitar mais uns aos outros, né? A gente vive num momento de muita polarização política, de muito extremismo, e sempre digo que os extremos, via de regra, estão errados. Então eu sou uma pessoa que já há muito tempo sempre estou mais na área de centro-esquerda do que em qualquer um dos extremos. Show de bola. Vereador, se não fosse vereador e nem trabalhasse, né, na área farmacêutica, área da saúde, o que seria? Talvez médico ou biólogo. Isso daí é uma coisa que eu sempre gostei muito da área de biologia, e se eu não fosse farmacêutico, possivelmente acabaria entrando na área de medicina, né, porque é uma área da saúde que você consegue dar uma dignidade maior para sua família. Agora, a biologia, sem dúvida nenhuma, me encanta. Se eu tivesse paciência para voltar para um banco de universidade, certamente seria para fazer biologia. Mas hoje, meu foco, se voltar para o banco da universidade, é fazer o meu doutorado. Show de bola. Professor e advogado, se não fosse direito, o que seria? Incrível isso, né? Falou de medicina aqui o Marcelo, uma área tão distante do direito, mas eu cheguei a largar a faculdade de direito uma vez. Tu és parente da professora Elisa Meneghini? Não, Meneghini. Bessa. A Elisa Bessa é Freire Bessa. Freire Bessa, isso. Que é farmacêutica. Não, ela era professora. Ah, tá. Não, que porque até tem uma
escola de tempo integral com o nome dela ali Tá. na Cidade Nova, logo na entrada da Cidade Nova. Desculpa ter te interrompido, porque tu és sobrinho do Babá? Sou sobrinho do Babá. Então tu és parente dela também, a professora Maria Elisa Meneghini Bessa, Freire Bessa. Ela é professora da Universidade Federal do Amazonas, foi minha professora de parasitologia, é uma beça, boa beça. Como todos são. E eu larguei direito ali no início, na primeira vez que eu cursei direito, e falei, cara, eu acho que eu vou fazer medicina. Na época, comecei a fazer cursinho. Tinha um amigo meu do cursinho que é muito seu amigo, o professor Aliás, vou fazer com ele, lá no pré-uni. Irmão. E aí, comecei a fazer cursinho com ele, graças a Deus. Aprendi que matemática não é pra mim. Não serve de jeito nenhum. Aí falei, cursinho não vai ser aqui, voltei pro direito e graças a Deus é lá que eu tinha que ficar mesmo. Mas talvez fosse um médico, né? Talvez fosse um médico. A gente está com um tema que a gente vai falar sobre Manaus tem jeito. Vereador, a gente viu um ocorrido na última semana, né, que aconteceu com a babá envolvendo 4 pessoas, né, naquela situação. Qual é o seu posicionamento? Como que o senhor enxerga a justiça brasileira, né, o cenário assim voltado para os cidadãos, porque ali era uma babá, né, com um advogado e também ali um policial, Investigador, né? um investigador. Qual é o seu ponto de vista assim em relação a uma situação dessa? Olha só, lamentavelmente eu acho que isso não vai dar em muita coisa, né? Porque, por exemplo, a própria Polícia Civil, na hora de construir ali o inquérito policial, ela tira o investigador da cena, né, e deixa só a mulher do investigador. É uma pessoa humilde, uma babá, acho que teve uma repercussão muito grande, a sociedade efetivamente se posicionou do lado que tinha que se posicionar. Hoje, inclusive, a Câmara Municipal, e eu subscrevi o projeto para revogar uma homenagem que aquele cidadão, aquele investigador, tinha recebido da Câmara Municipal. Exatamente, porque você não tem como saber que um determinado cidadão que recebe uma determinada homenagem vai posteriormente se portar daquele jeito. Porque é patético você ver uma pessoa como aquela, ao invés de separar uma briga, ele incentiva a mulher dizendo, bate na cara dela, dá na cara dela. Isso daí é algo que efetivamente é abominável, né, do ponto de vista social, e a gente tem que se colocar de forma contrária. Essa homenagem que ele recebeu da Câmara vai ser revogada, e vai ser revogada de forma acertada. Agora, acho que as tipificações dos crimes ali acabam não deixando aquela cidadã muito tempo presa, né? Ela provavelmente vai responder em liberdade e não deve dar em muita coisa, mas eu acho que a maior penalidade que ela pode receber é a penalidade da sociedade, e essa penalidade ela já está recebendo. Doutor, ali naquele ocorrido, o flagrante em si, ele é constituído em quanto tempo? Não tem uma previsão legal para o tempo do flagrante. Enquanto houver a perseguição, o flagrante pode ser dado. Agora, ali o que mais choca é realmente a conduta do policial, que teoricamente é o capacitado para impedir situações como aquelas. Não existe um policial em sã consciência pegar sua arma e entregar para um terceiro. Aquilo ali vai ter que desembocar na demissão dele do serviço público. A exoneração, assim a gente espera. Demissão dele do serviço público. Uau. A exoneração é a quebra de vínculo com o serviço público. A demissão não. Ela é uma pena àquele servidor público que por algum motivo cometeu um ato infracional. Então é uma medida mais gravosa que somente a exoneração. Ele precisa ser demitido do serviço público, ele precisa ter
justiça social da sociedade recaindo sobre ele. Se tiver que revogar ele enquanto atleta de jiu-jitsu, que revogue, o cara só enquanto pessoa ele já seria considerado uma arma branca. Imagine você armado, né? Então, assim, será que aquele cidadão tem condições de viver em sociedade? Você ia se sentir seguro sendo vizinho daquele cidadão? Eu acho que ninguém ia conseguir ficar com o mínimo de sensação de paz e segurança tendo um cidadão daquele como vizinho, né? Outra pergunta é assim, como ali ele também estava na cena ali, né? A gente viu a atuação dele ali e a gente vê que a lei Maria da Penha, ela vem evoluindo. Ele não seria enquadrado também na Maria da Penha ao lado da esposa dele ali ou não? Não, eu acho que não. Para você configurar ali uma questão de Maria da Penha, você tem que ter uma violência doméstica. E uma dependência psicológica, né? Tem que ter um... Ali foi uma agressão normal, uma lesão corporal de cunho comum, normal. Não é porque há uma violência contra a mulher que necessariamente ela vai ser enquadrada na lei A Maria da Penha ela é voltada para os crimes dentro da família. Ela tem que ter uma dependência psicológica, a pessoa tem que ter algum vínculo emocional e tudo para poder enquadrar. Acima de tudo, a Maria da Penha é muito isso, né? Ali a gente viu que seria também uma tentativa de homicídio referente ao advogado. Não tenha dúvida. E em relação a ela também não seria o próprio feminicídio ou não? Não, porque ela não atira, né, contra a mulher, mas a tentativa de homicídio contra o advogado, isso daí, e lesão corporal, né? Agora, não sei se grave. Eu falei hoje na sala de aula, inclusive, que hoje os alunos, eles assim, não queriam aula, queriam discutir. Só isso, Eu falei, gente, me desculpa, mas nessas horas eu sou um pouquinho rigoroso. Você ficar dando socos na cabeça de alguém da forma que se estava dando, era a cabeça e o chão. O chão. Ela também é atleta, não é? Sim, também é atleta. Para mim, isso aí, se você não quiser matar a pessoa, você quer o quê? No mínimo, alejar. E ela ainda pega a arma, a gente vê nos vídeos que ela vai lá e dá uma coronhada. A tragédia não aconteceu porque o animal não, o policial bate na mão dela e a bala pega de raspão. Porque se ela atira na direção que estava, ela daria no peito, no abdômen, né? Quando bate, dizem que foi na batida que a arma disparou, né? Mas aí... A gente vê que está se afogando, já é tronco. Eles vão querer se abraçar em qualquer coisa. Que foi um disparo acidental. Dizer que foi acidental. Vai vir laudo dizendo que tem algum problema mental, isso daí sim, isso daí é normal. A justiça brasileira, hoje, vereador, do jeito que está, tem jeito de melhorar ou ainda, no seu ponto de vista, a dia é maior pior? Olha só, Marcelinho, eu acho que todos os poderes têm os prós e os contras, os bons e os ruins, né? A imprensa é um poder não constituído, mas poder. Ela é o quarto poder. Isso daí, nós que estamos no meio político, a gente tem plena consciência disso, que a imprensa ela desempenha um importante poder dentro da sociedade. A justiça é outro, o legislativo, o executivo. Eu acho que, assim como existem bons vereadores e maus, bons deputados e maus, bons farmacêuticos e maus, bons advogados e maus, existem bons juízes e maus juízes, bons desembargadores e maus desembargadores. Eu acho que, no geral, a justiça brasileira ela é positiva, ela é boa sim. Acho que falta celeridade, acho que precisa melhorar, acho que a pandemia ela deu uma nova, né, os processos foram muito agilizados, né, do ponto de vista aí das questões eletrônicas, audiências por videoconferência, isso tudo é muito positivo e acho que a justiça brasileira merece sim o nosso voto de confiança. Muitas vezes, até por processos mal constituídos, e o doutor Bessa, que é advogado, ele vai exatamente, né, eu estou defendendo um cliente, eu vou buscar o problema onde? Nas falhas processuais, para eu poder absolver o meu cliente de qualquer coisa que possa acontecer, do ponto de vista tributário, do ponto de vista penal, do ponto de vista civil, eu sempre vou buscar alguma falha no processo para poder absolver. E muitas vezes a população não entende isso, o advogado faz o papel dele,
Qual é o papel do advogado? Sendo bom ou sendo ruim, ele tem um cliente e ele, como advogado, ele tem que defender o seu cliente. E ele vai buscar todos os artifícios que ele tem nisso. E a justiça, muitas vezes, por exemplo, anula provas, anula condenações em primeira instância, porque o advogado, muito competente, ele vai lá em cima do problema e consegue anular. E a Lava Jato, muitas pessoas que não vão na profundeza, elas condenam algumas ações do Supremo, mas que houveram falhas no processo, houveram. E os advogados, de forma muito competente, foram em cima dessas falhas para poder anular. Essa é a função do advogado. O advogado tem que defender o seu cliente, estando ele certo ou estando ele errado. Porque o investigador que participou dessa violência, ele vai ter um advogado. E a vítima do outro lado é um advogado. A gente, há um tempo atrás, teve um incidente numa casa de shows, onde um delegado, né, acho que ele era delegado, o Gustavo Sotero, ele atira no Wilson, que era um advogado. O Wilson morre e do lado do Sotero tem um advogado, colega de trabalho do cidadão que morreu, advogando para ele. E tudo bem, né? Todo mundo tem direito a ser defendido, e essa é a função. Então, muitas vezes a justiça é mal vista até pelo belo trabalho dos advogados que conseguem buscar falhas processuais para poder anular muita coisa que a investigação policial, o inquérito trouxe para a justiça e que o advogado vai lá e consegue anular. Então, acho que tem jeito, sim. A gente falou um pouco sobre bons políticos, bons farmacêuticos, bons advogados. No seu ponto de vista, professor, doutor, também especialista na área eleitoral, no âmbito político ali. Você acha que tem jeito também para a política brasileira? Olha, para a política brasileira, para a política local, regional, muito depende do poder do qual o Marcelo faz parte. Sim. Eu acho que o brasileiro ele é muito, muito preocupado com quem vai ser o seu presidente, com quem vai ser seu governador, com quem vai ser seu prefeito, e não dá a devida importância para quem vai ser o seu parlamentar. Exatamente. Porque lá as coisas começam e muitas vezes lá as coisas terminam. Lá a lei nasce e lá, como aconteceu no caso da Dilma, acontece o impeachment que põe fim ao mandato do chefe do executivo. Eu sou um cara que tenho duras críticas, por exemplo, ao nosso parlamento local. Marcelo, inclusive, quero te parabenizar por ser uma exceção, um dos poucos políticos técnicos que nós temos. Hoje aqui na vereança a gente tem 41 vereadores, onde é simplesmente ridículo o presidente Caio André ter que estar pedindo para vereador vir dar presença e ter que... Cara, foi 13 ou foi 11? Eu vi um... E Marcelo, por favor, se inclua fora disso, até porque... Não, pode olhar lá a minha presença. Daqui a pouco sai uma nota de repúdio da Câmara dizendo que eu estou falando a verdade aqui. Não. Né? Tá falando a verdade. Então, assim, cabe ao legislador também fiscalizar. É uma função típica do parlamento fiscalizar. É muito triste quando nós vemos requerimentos pedindo transparência do executivo, requerimentos pedindo publicidade de alguns atos, que pegam 2, 3 votos de aprovação numa casa que tem 41. Se aquilo for para ser um puxadinho de qualquer prefeito, governador, presidente que seja, aquilo é melhor que feche-se as portas e volte a ser um governo ditatorial, onde o poder centralizador fica na mão do executivo. Porque o parlamento está aí para justamente fazer esse equilíbrio. O parlamento, se não funcionar, o país não tem jeito. Em todos os entes possíveis. Ali é um corpo onde todos têm que tem as suas funções, né? A gente vê os três poderes, juntamente com o quarto poder, já o quarto poder quer trabalhar mais do que tudinho, né? A gente vê que, infelizmente, as mídias sociais, a mídia, ela vem deturpando a própria verdade em si. Vereador, a gente viu algumas cenas, né,
tanto do âmbito político nacional quanto local. No seu ponto de vista, o que na nossa cidade, aqui em Manaus, precisa para melhorar esse cenário político atual, tanto da nossa Manaus quanto do Brasil? Marcelinho, o Bessa, ele foi brilhante quando ele fala que se nós não resolvermos o legislativo, efetivamente as coisas irão de mal a pior. É necessário, né, é fundamental que a sociedade analise muito bem os seus candidatos na hora de votar, porque ele se preocupa com candidato a prefeito, governador, presidente, mas se tu perguntares em quem a pessoa votou na última eleição de vereador, ele não lembra. E aí, quando não lembra, fica muito difícil cobrar. Pior, né, Marcelo? Se perguntar a diferença de um deputado estadual não para sabe, um vereador, não sabe. E muitas vezes a gente tem uma confusão dentro do próprio parlamento. Olha, hoje a gente teve lá, tem um projeto do vereador Rodrigo Guedes que visa desobrigar que o entregador entre no prédio para poder deixar uma comida delivery em um apartamento. Na hora que você desobriga o entregador a entrar, você está dizendo, olha, pode deixar na portaria. E ele, com uma lei do lado dele, ele vai dizer, não, vou deixar aqui na portaria o condomínio que resolva agora para entregar para o morador. Só que não cabe à Câmara legislar sobre esse tipo de matéria. E na CCJ, eu não sou membro, eu sou suplente da CCJ, não estava nessa reunião, a CCJ decidiu que esse projeto era inconstitucional, que não cabia ao parlamento legislar sobre isso, e derrubou na CCJ. Hoje, devia ter uns 200 entregadores dentro da galeria da Câmara, soltaram foguete para dentro da Câmara, né, para fazer pressão, e 15 vereadores assinaram, né, 17 horas. A partir de 15 eu parei de... Mas com 14 ele já desarquivava, né, porque a CCJ manda para o arquivo, com 14 já desarquivava, ele conseguiu as 14 assinaturas, mais do que isso um pouco, de um projeto que é inconstitucional. E que na hora de votar, eu vou votar de forma contrária. Os entregadores não param para pensar que, vamos supor que nós três aqui somos entregadores. Eu faço 10 entregas, tu fazes 10 e tu fazes 10. No total, 30 entregas. Na hora em que eu posso deixar na portaria do prédio, ao invés de fazer 10 entregas, eu vou conseguir fazer 15. Eu vou conseguir ser mais ágil nessa entrega. E na hora que eu fizer 15 e tu fizeres 15, vai perder a necessidade do Marcelinho estar trabalhando. Então isso, ao invés de ajudar, vai atrapalhar. Ao invés de melhorar, vai causar desemprego dentro da categoria. Mas eles não entendem isso, eles não querem entender isso. E aí fica difícil você discutir. E muitas vezes você tem que se posicionar de forma técnica. A política muitas vezes não perdoa isso. Quem vê a sua classe, teoricamente, sendo prejudicada, se volta contra você. Eu sempre trabalhei nas pautas da saúde pública. Sempre. Eu sou farmacêutico de formação, sou da universidade, sou servidor da Secretaria Municipal de Saúde. Não dá para eu ficar tratando de um monte de assuntos. Você tem que tentar ser o melhor possível dentro de uma área. Não adianta abraçar Não adianta que você não vai conseguir. Principalmente no parlamento. Principalmente no parlamento. Então, se eu fosse executivo, eu teria que estar 100% preocupado com a educação, com o meio ambiente, que é uma causa que eu me preocupo, com saúde, com infraestrutura, mas eu sou parlamentar da saúde, então eu tenho que ter esse meu foco na saúde. E isso é uma vantagem que eu tenho por um lado e uma desvantagem por outro, porque eu tenho um segmento, só que eu tenho um segmento que é extremamente crítico, é extremamente formador de opinião. Se eu escorregar, eu me quebro. Então eu tenho que manter uma linha sempre. E nem sempre essa linha vai agradar a todos. Mas a gente no parlamento não tem que agradar a todos. A gente tem que tentar fazer o nosso trabalho e dar resposta para aquele segmento que nos ajudou a chegar onde a gente chegou. Vereador, como um ativista também, a gente vê que, como comentamos agora há pouco, que hoje a maior preocupação do povo manauara, do povo brasileiro, é eleger um executivo. Só que o parlamento,
a parte que legisla, tanto aqui na Câmara Municipal, através da Loman, quanto da própria Constituição lá pelos deputados federais e senadores. A qualificação dos parlamentares, você acha que não interfere no tratar, no elaborar de leis para a nossa cidade? Eu seria preconceituoso se eu falasse que há necessidade de uma qualificação formal. Sim. Ninguém precisa de um curso de administração para ser um bom administrador. Para você ser médico, você precisa de um diploma. Algumas profissões requerem diploma por uma questão legal. Mas muitas vezes eu me curei melhor da dor de barriga com o chá que minha avó me passava do que com uma receita que um médico convencional me passava. A qualificação em si, ela não está no diploma. A qualificação em si está em estar preparado para aquilo, em conhecer a problemática que você está se colocando a resolver, a conhecer o problema macro para poder depois você fechar esse nicho micro. O Marcelo, para fechar, que queria saúde, para ser a bandeira que ele iria levantar, ele teve que primeiro olhar para um todo e falar: aqui eu posso ajudar, aqui eu sou qualificado para isso. Não precisava ter nenhum... Não é médico, é farmacêutico, não precisava ter nem talvez a formação em farmácia para desenvolver um trabalho excelente naquilo que se propôs. Quantas vezes a gente tem políticos aí que não possuem formação, mas conseguem ter um desenvolvimento muito bom, né? Eu acho que qualificação, ela não precisa ser algo formal, ela tem que ser algo mais do dia a dia, mas que tem que existir. Não adianta também a gente trazer uma pessoa sem conhecimento nenhum, sem estudo nenhum, porque não vai dar certo. Vai ser mais um parlamentar jogando para a torcida, vai ser mais um parlamentar, digamos, sem a técnica necessária. Muitos vícios de projetos de lei acontecem por falta de conhecimento. Só tem 3 motivos: ou é falta de conhecimento, ou é porque quer jogar para a torcida, ou é má fé. Não tem para onde fugir. Na época da pandemia, eu lembro bem, eu era assessor na Lean, teve deputado passando alteração no Código Civil. A Lean legislou sobre despejo. Sim. Isso cabe ao Congresso. Isso é constitucional. Está lá no artigo 22 da Constituição. Compete privativamente a União legislar sobre direito civil. Então, assim, a qualificação, ela passa por isso. Inclusive, a qualificação, ela envolve contornos éticos, contornos morais. Você tem que estar trabalhando ali, você tem que ter uma mínima ética com seus pares, com a sociedade, com quem você representa. Porque se você não tiver qualificação para isso, educação para isso, é complicado. Difícil. A gente não pode esquecer daquelas pessoas que nos assistem. Então, vamos lá, olha. Aqui tem a Rossi Valente, mandando um alô aí, Marcelo Serafim, vereador, me representa. Samuel Rodrigues, grande vereador. Adriano Félix, totalmente desprezível o ato cometido contra Babá. Francisco Margarete, esse é meu vereador, Marcelo Serafim, de grande conhecimento. Vereador Marcelo Serafim, Anísio Felipe, faz um trabalho excelente na Câmara Municipal. Leonete Passos, Manaus está entregue nas mãos dos bandidos. A população insatisfeita, né? Tani Souto, Dr. Eduardo Bessa, homem de grande visão. Olha aí, mandou um abraço aí para você, Tani Souto. Maurício Cavalcante, tenho acompanhado o trabalho do vereador Marcelo Serafim e tenho visto que ele é um dos únicos que olha com carinho para as comunidades. A gente vai falar sobre comunidades já. Mandar um abraço aqui para a Lena, minha amiga. Adriano Félix, sabe as palavras, doutor Bess. Lena, tamo junto. Vereador, a gente viu um programa social muito legal, que é a Copa, que foi feita lá em Iranduba. O que te motivou? Você brincava de papagaio também? Gosta? Eu era ruim pra caramba, mas eu brincava quando eu era moleque. Eu tinha um irmão que tinha um problema de saúde. Então, todos os anos a gente ia para São Paulo e passava todas as férias lá em São Paulo, ele fazendo exames e cuidando do tratamento dele.
E aí a gente brincava muito na rua de papagaio, né? Que é a pipa. Mas eu sempre fui muito, muito, muito ruim. E em 2018 eu conheci um cara chamado Fabian, que infelizmente não está mais aqui entre nós, teve um câncer que foi fulminante, jovem para burro, e infelizmente a gente perdeu. Mas o Fabian, ele era de uma associação chamada Manaus Pipa, e eles me ajudaram na eleição de 2018. E aí o Fabian dizia, olha, o senhor não vai enganar a gente, o senhor não vai... Tá, porque sempre tem aquela desconfiança. Né? Aquela cobrança. E aí, infelizmente, o Fabian, em 2018, a gente fez aquela parceria na eleição. E em setembro de 2019, o Fabian faleceu. E desde 2018 eu venho ajudando. Então, tudo que é campeonato de pipa em Manaus, que me procura para apoiar, eu apoio. E a gente decidiu, há 3 anos atrás, fazer uma Copa que levava o meu nome. A gente leva lá para a cidade universitária por questão de segurança, né? Reúne aí praticamente 500 pessoas. Então, tu pegar 500 pessoas soltando pipa no meio de Manaus é um negócio que realmente é mais complicado, dependendo do local. Tem locais que são seguros, mas tem outros que nem tanto. E aí a gente leva lá para a cidade universitária e a gente faz esse evento. É o 3º ano que a gente está fazendo. Ano que vem será feita novamente, porque eu entendo que é um esporte, né, que tem o seu segmento. E esse é um outro segmento que eu trabalho. Né? Eu trabalho na saúde e tenho essa aliança muito forte com o pessoal da pipa, que é muito correto comigo e eu também sou correto com eles. Então, no próximo final de semana, eu já convido quem quiser ver um belo festival lá na cidade universitária. Nós iremos estar lá no sábado e no domingo. É o Manaus para o Mundo Ver, que agora a gente realiza em Iranduba por questões também de segurança. E a gente deve reunir entre sábado e domingo aproximadamente 10 mil brincantes de pipa, soltando pipa lá do outro lado do rio. E eu convido a todos vocês para se fazerem presentes lá. Eu posso fazer uma pergunta do senhor Pode. nesse caso? Não sou o entrevistador. Fica à vontade. Mas como é que está a questão da conscientização do uso do cerol? Cara, olha só, isso daí é cultural. É cultural, que é difícil né? tirar. Antes a gente fazia o cerol, enrolava em 2 postes, né, no meio da rua, ali na cachoeirinha, e ia passando lembro. o vidro picado com a cola e tal. Hoje em dia essas linhas já vêm prontas, são as linhas esportivas que a gente chama, e a gente sempre trabalha na conscientização de evitar locais de grande trânsito. Então, a gente conversou com a equipe do Manaus Trans, viabilizou placas de sinalização. Também, né? Então, aonde a gente vai brincar, a gente coloca a placa com redutor de velocidade, exatamente para ninguém passar numa moto. Porque teve uma lei municipal, e aí é aquele negócio, né, jogar para a torcida, que ela obrigava a moto a ter a antena corta-cerol. Mas isso é Código Nacional de Trânsito. Isso daí, obrigatoriamente, é uma legislação federal. A lei foi aprovada no município, foi derrubada no Tribunal de Justiça. Agora, eu entendo que isso é uma coisa que efetivamente precisaria ser feito. Porque a pipa, ela é cultural no Brasil. Sim. Ela é cultural, não tem. Ela acontece. Ela vai acontecer. Então, assim, a gente trabalha sempre nessa conscientização de evitar locais que tenham grande aglomeração. Tem algumas áreas de Manaus que é mais complicada, porque o pessoal não obedece tanto isso. É a área que é popularmente conhecida já como também a área de... Já. Ali no Novo Aleixo tem a brincadeira, ali no Igarapé do Passarinho tem a brincadeira. Ali na Arena do Banana, que é ali do lado no final da 7 também tinha muito, né? Demais. Ali na Borba. É cultural do Brasil. São áreas que... Aí o que a gente faz? Aonde dá, coloca um quebra-mola, que é para diminuir a velocidade e evitar qualquer tipo de problema. Bessa, eu já não sei mais quanto que eu gastei com cabo de aço atravessando na rua, nas áreas de brincadeira, porque quando você coloca o cabo de aço, a linha cai no cabo de aço e ela não entra, né, na rua. Tu bota aqui, essa linha vai cair e ela não vai ter risco de atingir ninguém. Então a gente coloca cabo de aço nas áreas de brincadeira exatamente para poder evitar qualquer tipo de acidente. A gente trabalha muito nisso.
Acho que não é brincar de forma irresponsável. Tem que brincar de forma responsável. Tanto é que esses grandes eventos a gente leva para o outro lado exatamente para evitar Eu acho que problemas. aqui em Manaus, acho que poderia bolar, né, alguns espaços, porque Manaus é grande ainda. Tem uma Grande lei, demais. Marcelinho, que ela estabelece... O samba ali também tem muita gente. Tem. Ali a gente chama de Arena do Banana, né? Que era um brincante que, infelizmente, ano passado faleceu. Mas na lei, tem uma lei municipal que ela diz que você pode usar cerol sem nenhum problema, desde que sejam espaços chamados pipódromos. E a prefeitura iria regulamentar esses pipódromos. Só que essa lei tem 7, 8 anos e nunca foi regulamentada. E na hora que tu não regulamenta, vale tudo em qualquer lugar. Sim. A gente trabalha sempre nessa conscientização, porque isso é algo muito importante. Eu vi que ali no Igarapé do Passarinho, isso também gera renda, né? Que a molecada ali faz seu papagaio para vender, querendo ou não, também ajuda, colabora demais muito em levar renda para casa. Eu queria também tocar no assunto aqui, não é referente ao podcast, mas é um workshop, né, da minha amiga Lidiane Cunha, para as mulheres aí que queiram empreender, gente. Ela vai estar fazendo aí um workshop. Você que está nos assistindo aí, de preferência as mulheres aí, ó, workshop dia 24, né, das 2 às 5, com Lid Cunha, comunicação de propósito, a verdade que conecta, certo? Ela vai estar aí, ó, fazendo esse workshop, principalmente aí voltado para as mulheres, a mulherada aí que quer empreender, comunicação de propósito, super indico. Já você que se interessar aí, ó, bota nos comentários do podcast que a gente vai estar selecionando aí, certo? Aí a equipe dela, o podcast Pod Comunidade também aí é um dos apoiadores, tem muitos apoiadores aí, até a oficina do Marcelinho já vi ali, ó, o pessoal botou até meu bonequinho ali da oficina. A gente está apoiando aí, ó, a mulherada que quer empreender. Tá certo, gente? A gente vai falar também um pouco sobre alguns dos nossos apoiadores. A gente está falando dos apoiadores do workshop, a gente vai falar dos apoiadores do podcast. Gente, vocês gostam de din-din? Gosta? Gosto. Então vou super indicar aqui. Em breve vai estar vindo aí pra gente. Din-din da Mila. Gente, é um din-din sensacional, um din-din top, din-din gourmet. Não é aquele feito com água, não. É feito com creme. Din-din da Mila, ela é uma das mentoras lá do Sebrae, né? Idealizadora do din-din da Mila. E ela também teve o workshop dela semana passada. Empreenda com din-din. A história dela é muito, muito bonita. Ela iniciou com R$70. O cara não queria pagar pensão pro menino, pro filho. Falar igual o Manauara fala, né? Tava pagando de doido. Ela falou assim, vou empreender. Gente, hoje ela é uma empreendedora sensacional, reconhecida pelo Sebrae. Ela foi para Brasília representando o Amazonas, né? E também ela inspira em outras mulheres. Din-din da Mila é uma sobremesa sensacional. Agora, quem quer jantar algo diferente, eu também super indico aí, ó. Lá em Casa Sushi do meu amigo Lucas. Sushi top 10. Não importa onde seja aqui em Manaus, ele entrega, gente. Sushi, show de bola. Se não fosse esses nossos apoiadores, não estaríamos aqui. Você comeu din-din, você comeu sushi, e você não tem para onde jogar as calorias. Gente, indico aí, ó, G Estúdio de Dança. Você que queira dançar, minha filha tá aqui também, ó, aluna lá do G Estúdio de Dança. Você que quer mandar fora aí eu vou falar as gordurinhas, mas as calorias. Nada melhor do que dançar lá com a G Estúdio de Dança, não importa a idade, do baby até a terceira idade. Show de bola. Se o Marcelo for, eu vou. Ele primeiro engorda, aí depois ele quebra a caloria. Agora a gente fala também sobre justiça, a gente fala também sobre direito, mas a gente também não pode esquecer da segurança. Manaus, como o Brasil todo, infelizmente, o índice de criminalidade, o índice de roubo, o índice de assaltos é grande, o índice vai crescendo aí, infelizmente. Manaus todo, Brasil e assim por diante. Então, nada melhor do que investir em segurança. Indico aí, ó, Matos Rastreamento, lá do meu amigo Ivanildo,
certo? Você não se preocupa em ir até eles. Eles vão até você em qualquer região da cidade, quer seja moto, carro, ônibus ou frota, eles vão até você com profissionais qualificados. A instalação é rápida. Eu sou eletricista, sou mecânico também, mas os caras são rápidos e ligeiros para instalar e instalam onde o humilhante ele é bater cabeça para desinstalar. Então, Matos Rastreamento, super indico, gente. E você que hoje você é farmacêutico, né, Marcelo? Vereador Marcelo. A gente sabe que dores de cabeça, pessoal aí, a gente vai falar um pouco sobre uma lei que você está fazendo também, tá? É um pedido de lei, né? Um projeto de lei. Mas Exala Terapia, lá com a minha amiga Jéssica, é um meio onde não é remédio, é essências, né? Que ela presta consultoria para quem tem dor de cabeça, insônia, assim por diante. É um método diferente através de essências. Super indico, vou deixar o contato dela aí no podcast, nas descrições. E são esses que nos ajudam. Tu sabias que esse negócio de essência eu faço vela aromática? Olha aí. Elas são óleos de essência. Você pode usar a essência ou os óleos essenciais. Ela provavelmente usa os óleos essenciais. É muito bom, é top. Né? Ela presta consultoria também, ela faz a consultoria aí, se você tem dores, se tem insônia, eu entendo de carro e bater papo no podcast, ela entende sobre os óleos essenciais. Legal. Então são esses que nos motivam, esses que nos apoiam a estarmos aqui falando sobre o podcast, sobre a comunidade, a gente trazer aqui conteúdos que são conteúdos de qualidade. Agora a gente vai voltar aqui para o nosso podcast. Tem gente aqui mandando alô também, ó. Daci Rocha, um evento muito bom, parabéns, vereador. Em relação às pipas, tem aqui também, ó, Viviane Brasil, um evento grandioso, Festival das Pipas. Olha, eu sou péssimo para brincar de papagaio. Extremamente mobilizado. Papagaio, peteca, não era comigo. Tudo com P, né? Papagaio, peteca, pinhão. A única coisa que eu era bom mesmo era tirar o tampão do dedo do pé, que era o futebol de rua. Jogando futebol no asfalto. Futebol de rua é top. Marionilto Castro mandou um abraço para você, doutor Eduardo Bessa, grande conhecedor do direito penal. Doutor Eduardo Bessa, admiro seu trabalho. Geisiane Lima. Doutor, o que te impulsionou, assim, a cair não, a entrar com o corpo, porque a gente eu vejo seus vídeos lá. O que te fez, o que te inspirou a se entregar de corpo e alma pro direito? Ser inconformado. Eu acho que isso é a coisa que mais faz alguém caminhar para uma profissão que consegue, de alguma forma, com o seu lado da verdade, entregar a justiça para alguém. É o inconformismo que faz, muitas vezes, uma pessoa caminhar para a política. Eu acho que tudo que você faz para melhorar o seu meio ambiente, seu local, a sua sociedade, você faz porque alguma coisa que está acontecendo lá não está lhe agradando. E isso é cíclico e é natural. Nunca nós vamos estar satisfeitos com tudo que está acontecendo. Então, muitas vezes você vai, pegar o exemplo do Marcelo, achou que poderia contribuir para a saúde, de alguma forma, não deveria estar satisfeito com o que estava vendo, foi lá, entrou para a política, abraçando essa bandeira. Eu sou um cara que eu fico doente com desigualdade, com injustiça. Então, hoje eu estava falando na minha aula, eu fico doente com qualquer tipo de preconceito, é um negócio que me... Então, assim, eu acho que o inconformismo foi o maior ingrediente para eu desembocar aí no direito, com toda certeza. Injustiça social, vereador, tem jeito? Tem, eu acho que o ponto inicial para a gente melhorar isso é a questão da educação. Você oferecer uma educação de qualidade, você faz com que essas desigualdades sociais elas possam ser minimizadas. Eu acho que nós temos aqui a UEA,
que, sem dúvida nenhuma, foi o maior projeto do ex-governador Amazonino Mendes. Eu sempre tive muitas críticas a ele, sempre estivemos em lados opostos dentro da política, mas o legado da UEA é incontestável, né? O que o Amazonino fez com a UEA é algo que ficará para as próximas gerações. Todo mundo vai saber quem foi Amazonino pela construção da UEA, que na verdade foi a mudança de nome da UTAN para a UEA, e ele saiu ampliando, né, para cursos e tal. Pouca gente sabe que ela tem esse viés tecnológico. Tecnológico, sim. Ela começa com a UTAN, que já existia, e ele muda, né? Ele era um marqueteiro perfeito, ele muda para a Universidade do Estado do Amazonas e começa a agregar novos cursos com cotas para estudantes do interior do estado, que isso daí muita gente bate nas cotas, mas é algo que efetivamente, no contexto socioeconômico que a gente vive dentro do nosso país, as cotas ainda são alguma forma, né, de você fazer uma justiça àquelas pessoas que não teriam condições de fazer uma faculdade de medicina. A medicina ela vai para o interior do estado a partir do momento que os filhos do interior vêm para a capital, se preparam, se qualificam, passam no vestibular da UEA e aí eles voltam para os seus municípios para levar saúde à população. Essa, sem dúvida nenhuma, para mim, é a grande obra que o ex-governador Amazonino Mendes deixou e é um legado que ficará para a história. Doutor Eduardo, algum tempo atrás, né, falando sobre a UEA em si, a gente fala que existe um versículo na Bíblia que diz: conhecereis a verdade vos libertará. Né? A faculdade, a universidade, hoje ela abre portas para o conhecimento do povo de Manaus, principalmente o povo do interior, a UEA. A gente viu há um tempo atrás que o STF ele interviu nessas cotas, né? Sabemos que a gente tem a Zona Franca de Manaus, que contribui muito para o crescimento. Né? É uma das. E a gente viu também que, se eu não me engano, 80% das vagas na UEA é voltado para o Amazonas e o interior. Só que o STF entrou, se eu não me engano, no meio campo aí para interferir, né, dizendo que era inconstitucional. Qual é o seu ponto de vista nessa atitude do STF? Né? A gente sabe que Manaus, o Amazonas é muito carente de ensino, de educação, né? E a UEA, querendo ou não, contribui grandemente para isso. Qual é o seu ponto de vista em relação a esse ato? Marcelinho, esse problema é mais complexo do que a gente imagina. Esse problema ele começa lá na origem do que, como a nossa forma federativa se dá enquanto Estado. A gente já começa do inverso lá atrás. E assim, eu sou um cara que eu tenho minhas críticas às cotas de gênero, não a existência delas, mas a forma com que elas são aplicadas. Eu acho que... eu sou um cara que eu discordo, por exemplo, da cota para negros. Sim. Eu acho que a cota ela tem que ser medida pela renda, e a renda familiar. Sim. Entendeu? Não adianta ter uma cota que chegue no interior do estado do Amazonas, que quem vai usufruir é o filho do prefeito, por exemplo, que talvez, tá? Estou abrindo uma suposição, tenha condições de estudar numa escola particular. E aí como fica a filha da dona Mariazinha, lavadora de roupa? Isso é a diferença corretíssimo. de igualdade para equidade, né? Perfeito. Marcelinho, deixa eu só te interromper, porque isso que tu estás falando, um preto pardo índio, ele pode ter uma condição econômica absurdamente positiva, né? Eu tenho que privilegiar o preto pardo índio, que é o lascado mesmo, necessitado. E o que a gente vê? A gente vê o aluno da primeira à nona série, por exemplo, no Lato Senso, no Laviniense, quando chega na nona série, ele sai, vai para uma escola pública, militar e tal, e vai para um vetor, vai para evolução, estuda e ele entra na cota da escola pública. Quer dizer, aquele menino que está desde o início da vida dele na escola pública, ralando ali, ele não tem como competir com um menino que veio do Lato Senso e que foi propositalmente
para uma escola pública para poder concorrer na cota. Então, essas distorções, elas efetivamente são algo que precisam ser corrigidas dentro dessas cotas. O Bessa está corretíssimo nisso. E aí só podem ser corrigidas via Congresso. Sim. Não adianta, aí sim entra numa questão da inconstitucionalidade formal daquilo. O que é inconstitucionalidade formal? É aquela inconstitucionalidade por uma violação da regra do jogo. A gente falou aqui no início sobre algumas anulações de processo, etc. Não adianta você fazer um gol de bicicleta numa partida de futebol ser a coisa mais linda do mundo se o cara tiver impedido. Isso é complicado. Fazendo essa analogia, a coisa mais breve do mundo. Não adianta eu ter a lei mais linda do mundo e ela não ter formalidade, ela não cumprir um rito. Então, de fato, nessa eu estou com o Supremo. Podem descer a marreta em mim, não tem como. Eu tenho uma obrigação técnica em falar que, nesse caso, o Supremo não errou. Foi um vício de forma aqui atrás. Mesma coisa aconteceram nos casos dos comissários aqui de polícia. Uhum. Comissário de polícia aqui que era equiparado a delegado. Tá até hoje isso. Tá uma loucura, não é? São coisas que vão acontecendo depois para corrigir. Agora, isso não quer dizer que não tenha que existir uma reformulação a nível Brasil. Inclusive, talvez uma reformulação sobre a padronização do estudo que a gente tem hoje. Eu acho que eu sou ainda um fã do tecnólogo lá de trás. Uou. Eu não sei até hoje porque eu estudei tanto tabela periódica, Marcelo. De matemática eu só precisava aprender até 30%. Acima disso eu não preciso. Já no 40 não vão pagar, né? Não a gente vai se quiser, mas não preciso mais do que isso. E isso daí é uma coisa que a gente tem que trabalhar muito com os nossos filhos, né? Porque, por exemplo, eu era massacrado em História e Geografia. E era brilhante em Biologia, em Física, Química, Matemática e tal. E me ferrava em História e Geografia. E o meu filho é igualzinho, cara. Meu filho agora, eu peguei as notas dele, Física e Química 9.8, Matemática 9.1, aí vai caindo quando chega em Humanas. E aí ele se frustra e não pode e tal. Eu digo, cara, tu não tem como ser brilhante em tudo, então relaxa e tal. Mas a gente acaba se cobrando, né? A gente... eu sou farmacêutico, cara. Para mim, eu tenho que saber percentual de tudo, né? Porque uma diluição de medicamentos, se tu diluir errado, tu pode matar alguém. O paciente, falar né? Aqui 7 vezes 7, eu até digo que é 49. Agora, o bom é percentual. Senão... Voltando para cotas, voltando para assim... longe de nós a situação de homofobia, longe de nós racismo, longe de nós tudo em relação a isso. Mas a gente acabou de falar que algo que seria bom seria a equidade, né? Ver essa parte do povo que precisa mesmo. Em relação a cotas, a gente vê aí que está tramitando alguns pedidos de lei em relação ao LGBTQIA+, em relação a, como a gente acabou de falar, sobre negros, pardos e assim por diante. Qual seria uma solução, assim, no seu ponto de vista, que seria justa? Cotas em universidade para a população LGBTQIA+? Isso também. Não, aí não. Eu particularmente, tenho muito carinho por esse público. Teve agora recentemente aquele casamento que ia ter, né, que a prefeitura estava apoiando e depois a prefeitura volta atrás. Teve um requerimento, acho que foi do vereador Rodrigo, em relação ao pedido de informação, e só votou Alemão, Carpê, ele e eu nesse requerimento, porque eu entendo que... Qual é o problema? Qual é o problema com essa população? Aí a galera que é mais religiosa, eles botam alijando. Jesus não mandou alijar ninguém. A minha igreja, que é a igreja católica, ela não deixa ninguém alijado desse processo. Então eu tenho um carinho enorme por eles, carinho enorme. Agora eu acho que nessa questão de cotas não teria cabimento, porque é aquilo que o Bessa fala e que eu concordo. A cota ela tem que privilegiar aquele que efetivamente
ele é preto e ele tem uma renda familiar abaixo de um salário mínimo e tal, e eu quero que esse cara estude e faça uma faculdade de medicina para mudar a realidade socioeconômica da família dele, né, do núcleo familiar dele. E isso daí vale para todos. Agora, o fato de ser de um grupo, né, de LGBTQIA+, não faria ele diferente, até porque eles são pessoas iguais a mim. Somos todos Nós iguais, todos somos iguais. É muito a gente vê da onde é o ponto de largar. Se o cara ou a mulher, ou seja lá como se autodenominar, tá num ponto de largada desproporcional a alguém, injeta a cota. Deixa ele sair do mesmo ponto de largada. Independente se é LGBTQIA+, Y, preto, branco, pobre não. Quase sempre o pobre ele vai estar aqui numa desproporção. Mas esse é o ponto de partida que a gente tem que ter em mente. É isso que a gente tem que ter como parâmetro. Se a gente fugir disso, é jogar para a torcida. Não é a opção sexual que tem que valer. Eu acho que não é a opção sexual. É a questão socioeconômica, né? É um preto que é filho do prefeito. Ele não pode entrar em cota, tá errado isso. Quer seja preto, branco, negro, quer seja, por exemplo, eu em particular, um posicionamento meu, né? Eu acho que o que deveria valer em si seria a situação socioeconômica, que seja qual a cor de sua pele ou sua origem, e segundo lugar, a meritocracia. O menino estudou, se dedicou, vai lá, concorre a uma vaga, né? Concorre a uma vaga, porque eu vejo assim que hoje, infelizmente, o vitimismo é de ambos os lados, né? Para mim, o que importaria não seria a opção, e sim quem é a pessoa de fato. Se a pessoa estudou, se a pessoa se dedicou e não tem condições financeiras, aí sim entrar numa cota. É igual, eu estava debatendo com alguns amigos meus, falando sobre bolsas, Bolsa Família, bolsa isso, bolsa aquilo outro. Eu acho que seria a maior, assim, no meu ponto de vista, eu vou perguntar de vocês também, acho que a melhor opção seria para aqueles alunos que se dedicassem à escola. Porque hoje tem gente aí que tem, agora por filho também, né? Vai aumentando de acordo. Para mim, eu acho que seria mais justo dar a bolsa para aquele que vai para a escola. Mas já é obrigado. Você só recebe o Bolsa Família se você estiver na escola, se você estiver vacinado. Tem uma série de regras. Agora, eu acho, Marcelinho, que o Bolsa Família ele tem que ter porta de entrada e porta de saída. Sim. Não dá para só ter porta de entrada e não ter porta de saída. Eu tenho que ter uma porta de entrada. Eu tenho que fazer com que essa pessoa busque uma qualificação profissional, busque aprender a fazer um din-din, busque aprender a fazer algo para que ele saia desse ciclo do Bolsa Família. Sim. Porque, senão, você vai estar cultivando a miséria. E isso daí a gente não pode querer para o nosso país. Sou totalmente a favor do Bolsa Família. Agora entendo que tem que ter entrada, meio e fim. Não dá para ser só uma porta de entrada. Né? Mas há um problema muito grande que recai nas costas dos políticos, muito pelo assistencialismo que faz. Sim. O Estado não gera riqueza. Quem gera riqueza é o empreendedor. Sim. O Estado tem que gerar condições de trabalho para que esse empreendedor desenvolva ali a sua performance da melhor forma possível. Aqui eu acho que foi na gestão do Arthur que passou um projeto de lei sobre a liberdade econômica no âmbito municipal, algo nesse sentido. Para tentar dar uma desburocratizada na obtenção de licenças, na obtenção de diversos certificados para que o empreendedor comece a trabalhar. Muitas vezes você quer tirar aqui uma licença, um alvará para um estúdio, você está num prédio, você precisa de licença ambiental. Tem muita lógica. Se o prédio já tem uma licença ambiental... É uma burocracia enorme. Gigantesca. Então, cabe aí o Estado ir flexibilizar ao máximo que puder, mantendo suas responsabilidades e tudo, e a gente se conscientizar de que quem gera riqueza é o empreendedor, não é o Estado. O Estado não tem que estar mantendo ninguém. Um determinado período, a gente passou pelo auxílio emergencial. Sim.
Né? Eu acho que o assistencialismo, assim, a bolsa, eu vejo assim que ela atrapalha um pouco, porque, vou tirar um exemplo, porque eu tenho minha oficina, né? Eu tenho minha oficina e tenho alguns funcionários que trabalhavam lá. Tinha cara que eu acho que é um mal do brasileiro, eu acho, não sei. O cara parou um período de ir trabalhar porque, olha, saiu o meu auxílio, né? Eu acho que é caso de conscientização mesmo, porque o Brasil é bolsa para isso, é bolsa para aquilo. Eu vejo assim que atrapalha, Sim. né? No meu ponto de vista atrapalha, porque a gente poderia ter Manaus, é o exemplo Manaus pode não ter emprego, mas tem trabalho. Tem trabalho. Eu no último podcast eu bati um papo com o vereador também, Raif Matos, que esteve com a gente. Cara, eu nunca recebi, nem quem esteve comigo recebeu Bolsa Família. Pra mim, assim, eu olhava e dizia pra mim assim, eu não nasci pra viver recebendo dinheiro do Estado. Eu nasci pra produzir riqueza, pra gerar riqueza. Eu sustentei o meu filho, hoje tem 14 anos, com um copinho de café. Acordava 3 horas da madrugada. Eu com 16, 17 anos, infelizmente, foi reprodução cedo, né? Mas não fui pro Bolsa Família. Só que aí nem todos pensam assim. É justo o jeito que está sendo distribuído o Bolsa Família no seu ponto de vista, vereador? Não, eu acho que ele é importante, mas ele tem que ter isso. Porta de entrada e porta de saída. Eu tenho que ter essa pessoa entrando no Bolsa Família, mas eu tenho que qualificar ele para que ele possa ter um emprego e viver daí para frente para o emprego. Porque o que o Bessa fala é a mais pura verdade. O que gera riqueza é a indústria. O que gera riqueza são as grandes empresas, né? É o conhecimento, é o comércio. O que gera riqueza é isso, não é? Um pouco de empreendedor. Eu, enquanto profissional liberal, advogado, eu tenho um pouco de empreendedor, de engenharia, sim. tudo isso. Então, o que gera riqueza é isso. O Estado não... Gente, o que mais a gente vê... Eu sou farmacêutico, aí assim... eu sempre luto para que a gente tenha o maior número possível de farmacêuticos dentro da prefeitura, porque eu sei que isso vai dar acesso de medicamentos para a população. Mas o concurso para a farmácia não dá para... Por exemplo, foram 50 vagas. Eu acho que é necessário que se chame até 70, 80, porque a gente tem essa necessidade. Mas eu não posso defender que chame 300, 400, porque a função do poder público não é empregar. A função do poder público é viabilizar que as drogarias tenham as suas licenças, que os laboratórios tenham as suas licenças e cobrar através dos conselhos que dentro da drogaria você tenha o responsável técnico, dentro do laboratório você tenha, para que esses que devem gerar o emprego, esses que devem produzir a riqueza do país, o façam, né? Não é o poder público que tem que fazer. Mas é óbvio que a gente sempre tem que lutar para que a população tenha acesso. E é necessário que a gente tenha farmacêuticos, médicos, enfermeiros, odontólogos, mas a iniciativa privada, ela é a grande geradora desses empregos. O poder público não tem como agregar toda essa mão de obra que sai das universidades hoje. E aí é uma questão também cultural, né? Hoje em dia a gente tem tanto... Não adianta, é Brasil. A gente tem tanto cabide no poder público. Sim. E aí funções que são necessárias ficam em falta. Olha, Eduardo Paulino, a atuação do Marcelo Serafim para mim foi muito importante, principalmente na pandemia, trazendo dados da realidade da cidade de Manaus sem sensacionalismo. Vereador Marcelo, qual a sua satisfação em contribuir para a campanha do Covid? Isso aí, você trabalhou bastante em relação a isso também, né? Ah, não tenha dúvida. Eu inclusive, estou respondendo a um processo, porque teve uma pessoa que quis a vacina e ela não se enquadrava no grupo, e ela foi barrada na primeira instância, na segunda, na terceira, eu era o Supremo Tribunal ali no final da vacina, e aí chegou até a mim o caso, e aí eu fui olhar e digo, olha, realmente não se enquadra. E quando eu fui explicar para ela estava com o celular me gravando. E aí eu disse, olha, tu tá me gravando? Eu vou te gravar também. Aí comecei a gravar ela. E aí publiquei na rede social, porque ela estava sendo deselegante com todo mundo.
peguei um processo, estou me defendendo, mas estou com a minha consciência tranquila. Acho que a gente fez um trabalho, e ali era muito engraçado, porque era gente de todos os lados, né, que compartilhava, não tinha ali ideologia de direita, de esquerda. Ali quem falava não era o político, ali quem falava era o técnico, era o farmacêutico, que analisava os dados e que via os momentos que iam subir, os momentos que iam cair. Agora a gente deve ter, com a nova variante que tá chegando aí no Brasil, vai ter aumento de caso, natural, mas é importante que todo mundo esteja com a sua vacina atualizada. Então eu já faço um apelo para que as pessoas façam a vacinação com a vacina bivalente, que está disponível em todas as nossas unidades. Isso é um reforço necessário. Se Deus quiser, essa é a última dose que a gente tem que tomar de reforço, a não ser que surja uma cepa que vai escapar da vacina. Isso é muito pouco provável, mas é importante que as pessoas atualizem a sua vacina, porque assim, até a primeira e a segunda dose era aquele desespero. Depois que as pessoas viram que parou de morrer... O desespero se inverteu, né? E aí parou o negócio e, infelizmente, as pessoas estão perdendo um pouquinho o respeito aí pelo Covid, mas as pessoas precisam se vacinar. A gente está indo para a reta final, mas antes eu queria tocar em um assunto muito importante, né? Uma vez eu falei com você nos bastidores, que eu falei que ia falar até com a minha esposa para falar sobre medicamento. Que a gente até bateu um papo que o povo brasileiro é muito hipocondríaco, ele se automedica. Demais. Olha aí. Vereador, eu queria bater um pouco, falar um pouquinho aí nesse ponto do seu projeto de lei voltado para os medicamentos. Inclusive o CDL, que eu tenho o maior respeito por eles, publicaram a minha foto aí assim... CDL Laboratório? Não, CDL Câmara de Dirigentes Logísticos. Com aquela coisinha assim por conta desse projeto, né? Porque eu estava interferindo, então não estou interferindo. Eu estou querendo que o município fiscalize aquele cidadão que está roubando o medicamento das unidades públicas e que está vendendo como camelô lá no centro da cidade. E isso não é coibido, isso não é visto, isso não é analisado. Eu não estou... o supermercado não vai poder vender? Vai, ele tem uma drogaria. O DB tem isso, o Carrefour tem isso. O DB é parceria com a Santo Remédio, o Carrefour tem a drogaria própria dele. E eles têm drogaria dentro do supermercado, a Bemol Farm e tal, dentro da Bemol. Mas eles têm um profissional que vai orientar o paciente. A gente tem que evitar o máximo possível essa automedicação. O brasileiro consome medicamento de uma forma totalmente descontrolada. Eu estava vendo um estudo, desculpa interromper, não, claro, que não sei se procede ou se é mito, que o brasileiro é viciado em paracetamol e é um dos grandes responsáveis pela falência do fígado. Hepática, fígado, sim. Os medicamentos, via de regra, o metabolismo é hepático, né? Metaboliza no fígado e excreta através dos rins, urina. Então, assim, é óbvio que quando você tem uma alta carga de medicamento, você vai estar sobrecarregando o fígado. Por que a gente diz, olha, não pode tomar antibiótico e beber? Porque o álcool tem metabolismo hepático e o medicamento também vai ser metabolizado no fígado e aí você vai acabar causando uma sobrecarga. Então, infelizmente, o brasileiro é condicionado a isso. Eu, particularmente, se tivesse oportunidade de novo de ser deputado federal, uma das coisas que eu ia brigar era de frente com a indústria farmacêutica para proibir, por exemplo, a propaganda de medicamentos no Brasil como é feita. Eu não posso ver o Luciano Huck dando aula de medicamento em pleno domingão. Não dá. Não dá. É igual o de cigarro, né? Não dá. Eu só tenho uma dúvida em relação a isso, eu acho que o senhor consegue tirar. É que o que difere hoje, por exemplo, o lojista, o camelô lá do centro, do balcão de uma farmácia? O balcão de uma farmácia você tem um profissional. Não. O balcão que eu digo, não. O balcão, me perdoe. O caixa de uma farmácia. Porque hoje você muitas vezes é igual chocolate. Fica um Dorflex na beira do caixa. Ah, sim. Ou o Tocilax. Aí tu já tá ali mesmo, ó. Eu vou aproveitar aí. Aí o que difere o camelô lá do centro, que pode até comprar naquele mesmo caixa, da farmácia? Porque o balcão, sim, você tem um atendimento farmacêutico. Agora lá no caixa você tem esse camelô, via de regra, ele vende um medicamento desviado das unidades públicas, ele, via de regra, não tem armazenagem correta e ele não consegue te orientar em absolutamente nada. Dentro do ambiente de uma farmácia, de uma drogaria,
você tem um profissional, obrigatoriamente você tem a presença do profissional. Hoje isso é assim, Bessa. Lá no passado, por exemplo, eu me formei em 2000. Eu vou fazer 23 anos de formado. Quando eu me formei, o meu primeiro emprego foi na Drogaria São Paulo, ali na esquina da Joaquim Nabuco com 7 de setembro. Sim. Eram 4 drogarias. Tinha Drogaria Rio, Drogaria São Paulo, Drogaria Angélica, eram 4 drogarias ali. Drogaria Avenida também. E uma das brigas que eu tinha com os meus colegas de profissão é que antes, naquela época, o farmacêutico ele só assinava. Então o farmacêutico podia assinar 3 drogarias. Então ele assinava, ele recebia 3 salários mínimos e estava tudo resolvido por cada uma das drogarias que ele era responsável. E eu fui para lá para trabalhar, para cumprir horário. Então isso era uma afronta para muitos profissionais, porque eu estava atrapalhando a profissão, porque eu estava trabalhando, eu estava cumprindo horário e eles não cumpriam. Então eu era um mau exemplo que tinha que ser combatido, apanhei para cacete dentro da minha rede mesmo de drogaria, porque o pessoal não queria estar dando plantão. Com o advento das universidades particulares, na minha época, só quem formava farmacêutico era o UFAM. Então, você saía da UFAM, tu já era contratado temporário no Estado e na Prefeitura, porque não tinha profissional para poder estar trabalhando. Hoje, com as universidades particulares, você tem uma quantidade enorme de profissionais. E aí, antes tu podia assinar 3, agora tu só pode ser responsável técnico de uma. E no horário que tu trabalhas és tu, mas no outro horário que a farmácia está funcionando, tem que ter um responsável substituto. Então hoje as farmácias e drogarias, efetivamente, elas estão mais próximas do estabelecimento de saúde pública, coisa que no passado não acontecia. Então você tem um profissional ali, você pode tirar dúvida, você pode ser orientado. E no camelô você não tem nenhum tipo de garantia de que aquele medicamento vai efetivamente fazer bem. Mas é aquilo, né? A minha única preocupação é consertar o mal pela raiz. Porque se o camelô está vendendo contrabando da prefeitura, tem que também olhar lá na prefeitura por que está acontecendo contrabando. Tirando que ainda existe os piratas. Na verdade, não é nem na prefeitura, Marcelo. A gente tem uma máfia, de receitas falsas dentro da rede. Então, o cara, em qualquer esquina, tu faz um carimbo, doutor Eduardo Bessa, advogado, doutor Marcelo Serafim, farmacêutico, doutor Marcelinho, médico. E aí ele carimba, ele roda a receita, ele carimba, ele assina e ele faz, e aí ele bota pessoas para poderem pegar esses medicamentos. Muitas vezes o profissional vê que aquilo ali é uma falsificação, mas tu não tem como bater de frente, porque quando terminar o teu plantão, tu vai sair. E eu já fui ameaçado na ponta. Eu já fui ameaçado do cara dizer, olha, eu vou ficar ali esperando aqui, que eu vou lhe matar hoje. E eu era vereador na época também, e tinha sido colega de Câmara do Bosco Saraiva, que era vice-governador e secretário de Segurança, e o cara esperando para me matar lá fora, eu liguei para o Bosco e disse, Bosco, por favor, me manda aqui uma viatura, porque o cara está aqui fora dizendo que vai me matar. Rapidamente chegaram 4 viaturas lá dentro da unidade, o traficante era traficante, saiu e eu nunca mais voltei para aquela unidade. Então, assim, a gente não tem o respaldo para poder ter a segurança nisso daí. Não tem. Então, tu não tem como bater de frente com um cara que tu sabes que é um falsário e ele acaba pegando esse medicamento e levando para o centro para estar vendendo. Hoje, cara, o tempo está passando. É uma honra ter vocês aqui conosco. Agora eu vou para a pergunta. Vereador e doutor Eduardo. Doutor Eduardo, se alguém quiser encontrar o senhor, como fazer? O Instagram tá aí para todo mundo quiser acessar, é dr.eduardobessa. Simples, fácil, não tem como errar. Vereador Marcelo Serafim, é uma honra ter você aqui conosco também. É acessível nas redes sociais, mas eu quero falar com o vereador ou com a assessoria do vereador Marcelo Serafim. Como fazer, como procurar, como encontrar. Fica à vontade. Pelo Instagram também, Marcelo Serafim AM, né? E na Câmara Municipal, meu gabinete é 17, minha chefa de gabinete é a Temes, e todas as vezes que as pessoas procuram, a gente podendo, estando lá, a gente vai estar atendendo. É óbvio que no horário do plenário não tem como eu subir para atender ninguém, mas via de regra eu saio da Câmara muito tarde. Eu chego cedo,
São dos primeiros a registrar a presença sempre. Não, e eu sou um dos que brigo com isso, porque, ora bola, se eu chego cedo, por que tu não pode chegar cedo também? E aí, às vezes, 9h30, 9h40, a gente não tem o quórum de 21 para poder começar uma votação. Imagina perto das eleições. Isso eu venho falando já há um tempo. Então, o que eu digo? Meu amigo, não tá, mete falta e acabou-se. Acho que tem que parar isso. Não tá. Encerra a sessão 10 horas da manhã, porque não tinha quórum e aplica a falta. Eu quero ver o pessoal pegando porrada uma semana, se eles vão continuar chegando 10 horas da manhã. Não tem condições. Eu chego sempre cedo. Hoje eu bati a minha frequência 9:01. Pode checar lá no painel que cheguei alguns segundos atrasados. Você, mano, na hora aí, ó, fiscalize. Fiscalize o parlamentar que está lá lhe representando. As perguntas finais. Doutor Eduardo Bessa, hoje o poder está na sua mão. Se você pudesse mudar algo em Manaus, no Amazonas e no Brasil, assim, o que você mudaria? Educação. Educação de qualidade. Sem sombra de dúvidas. Você mudando a educação, você muda tudo. Não tenha dúvida sobre isso. Show de bola. Conhecimento é tudo. Eu criaria o Fundeb da saúde, né? Um Fundo Nacional para a Saúde. Por quê? Hoje a gente tem um Fundeb que ele banca a educação pública e a saúde não tem isso. Então, muitas vezes, a gente vê os profissionais desvalorizados, sem estrutura para trabalhar. Então, eu acho que um Fundo Nacional para a Saúde Pública ele seria muito bem-vindo. A gente precisa de uma fonte de financiamento para a saúde pública brasileira. Não dá para a gente ter uma fila de cirurgias eletivas como a gente tem hoje. Pessoas que precisam fazer uma cirurgia de vesícula e que elas não conseguem fazer a cirurgia de vesícula, a pedra vai, obstrui o canal, ela faz uma pancreatite, ela vai para uma UTI, ela passa um mês na UTI e no final ela ainda vai morrer, por conta de uma cirurgia que demora 20 minutos. Então isso é inconcebível. E o governo federal ele precisa entrar, porque os estados e os municípios sozinhos também eles não têm como fazer tudo, né? Pega o SAMU. O SAMU ele é cofinanciado, é União, Estado e município. Mas nem tudo na saúde pública é assim. Se você for ver quanto que o SUS paga por um hemograma, por uma glicemia, por uma cirurgia, é ridículo. Por um parto, é ridículo. Então eu acho que tem que ter uma fonte de financiamento. Se eu pudesse mudar algo no Brasil, seria uma fonte de financiamento para a saúde pública. Show de bola. Educação e saúde é o que precisa ser mudado também. Educação, saúde e segurança. Sim. Fundamental. Então, desde já, a gente... Já também, após o podcast, a gente vai estar anunciando aí quem foi a sorteada para participar do workshop da minha amiga Lid. Dá para colocar novamente aí o folder dela? Certo? Já a gente vai colocar, é um workshop muito bom, sensacional aí para quem quer empreender, principalmente as mulheres. É um workshop voltado para as mulheres. Comunicação de propósito, com Lid Cunha. Será dia 24 de agosto. Gente, super indico. Ela também, em qualquer dia desse, vai estar aqui com a gente, certo? Ela é jornalista e também estrategista de marketing. Gente, um forte abraço para todos vocês. Desde já, muito obrigado, vereador, por estar aqui conosco. Obrigado, muito obrigado, doutor Eduardo Bessa. Gente, super indico também as redes sociais deles. E é isso aí. Tamo junto, é nóis. Só um recadinho aí para vocês também, ó. Um recadinho rápido. Como a gente tem oficina, algumas pessoas estão entrando em contato com a gente aí. Então, mês de setembro, a gente vai estar com um podcast voltado para a linha automotiva. Como comprar meu carro, como consultar, meu primeiro carro, será que chama um mecânico para analisar ou não? Gente, a gente vai estar com super dicas aí, vai estar trazendo mecânicos, técnicos em injeção eletrônica, a gente vai trazer também donos de concessionária aqui para dar algumas dicas e assim por diante. Se prepara aí, setembro tá vindo. Tamo junto, é nóis. Valeu!